Bom dia, boa tarde ou boa noite. Você está no podcast Fio da História e eu sou Aurélio Fernandes. Aqui abordamos temas ligados à história, educação, política e revolução. Fio da História é o nosso ponto de encontro. A intenção é que seja um espaço onde socializamos reflexões impertinentes, além de curtirmos poemas revolucionários e dicas de livros. Nesse episódio 6, apresento a segunda e última parte das reflexões sobre nacionalismo e Revolução Brasileira. Em um momento histórico de crise mundial do capitalismo e de aprofundamento brutal do caráter dependente do capitalismo brasileiro, o nacionalismo revolucionário é um instrumento fundamental na batalha das ideias que se dá cotidianamente na luta de classes. Essa conjuntura coloca a necessidade da retomada do fio da história da Revolução Brasileira. A Revolução Brasileira é a única forma de enfrentar os interesses da burguesia e do imperialismo que historicamente frustram a realização plena de um desenvolvimento da nação brasileira voltado para atender os interesses das maiorias e contribuir para o avanço da luta mundial pelo socialismo. A ação burguesa imperialista, frustrando a realização independente da nação, mantém e intensifica o caráter revolucionário do nacionalismo dos trabalhadores nos países capitalistas dependentes. Já abordamos o caráter popular e revolucionário social implícito na origem histórica do aparecimento das nações, como resultado da luta contra os privilégios da nobreza feudal. E temos visto também como a direção burguesa dessa luta social transformou rapidamente o caráter nacional que ela adotou na fonte de um novo tipo de subordinação material e ideológico das massas trabalhadoras, sendo nesse sentido precisamente que opera o nacionalismo burguês das metrópoles imperialistas e sua projeção nas mentes colonizadas das burguesias dependentes. De certo é que nos países capitalistas dependentes o sentimento e a consciência nacionais das massas trabalhadoras exploradas e humilhadas pelo imperialismo e seus sócios nativos mantém pela sua mesma impossibilidade de realização, por sua mesma frustração permanente, todos os componentes revolucionários que teve o nacionalismo inicial, e mais, constitui neles o motor fundamental da luta de libertação social. A história da América Latina, por exemplo, é a história de sua frustração nacional, de sua não realização como nação, de sua divisão pelo imperialismo e as oligarquias nativas, sendo esta a razão pela qual nelas o nacional, pela mesma frustração de que é objeto, mantém plenamente sua vigência política imediata e deve manter todo o conteúdo libertador, revolucionário e popular implícito nas mesmas origens históricas do nacionalismo, embora inserido no nível superior de consciência histórica das massas trabalhadoras que correspondem à nossa época. É precisamente esse sentimento e consciência nacionais das massas trabalhadoras dos países dependentes, transformados pelo próprio caráter da opressão em vontade de libertação total, o que diferencia o nacionalismo revolucionário, diferenciando dessa sua forma desfigurada, o nacionalismo burguês. Fica claro então que o nacionalismo revolucionário dos países dependentes é a expressão de mudança do desenvolvimento histórico ascendente, vivo e real do sentimento e da consciência nacionais impedidos de realizar-se em virtude da opressão imperialista. Ante a impossibilidade da realização de uma nação burguesa independente e autônoma, o nacionalismo revolucionário dos países capitalistas dependentes constitui-se no avanço histórico em direção ao socialismo. Esse desenvolvimento histórico do sentimento e da consciência nacionais vai determinando diversas correntes políticas, expressivas de níveis cada vez mais superiores de consciência nas massas, processo no qual o nacionalismo revolucionário, através de sua própria experiência viva, vai se decantando e depurando nos lastros ideológicos generalizados pela burguesia, até encontrar sua possibilidade de plena realização na síntese superior de um projeto histórico socialista. Nos países dependentes, na época do imperialismo, não há libertação nacional definitiva sem expropriação dos meios de produção e distribuição da riqueza social que o imperialismo controla, seja diretamente ou através das burguesias locais a eles subordinadas. Assim, o primeiro ato anti-imperialista constitui forçosamente um ato anticapitalista de superação do princípio de sustentação do regime burguês, a expropriação da propriedade privada. Assim, o aprofundamento da ação libertadora no que se refere ao imperialismo leva inevitavelmente ao aprofundamento dessa ação anticapitalista na perspectiva do socialismo.
A definitiva e total libertação nacional somente estará garantida com a definitiva e total liquidação do sistema capitalista baseado no domínio imperialista. É em tal sentido que pode afirmar-se que nos atuais países independentes não há revolução socialista sem revolução nacional. Ambas se pressupõem e se condicionam. Por tudo isso, resulta importante destacar aqui que se o nacionalismo inicial, antifeudal e antiaristocrático, tal como se deu nas suas origens nos países centrais, representou um momento importantíssimo do desenvolvimento da consciência revolucionária nas massas desses países para transformar-se posteriormente no contrário, ou seja, num mecanismo de distorção de tal consciência, o nacionalismo revolucionário dos países dependentes, por outro lado, por sua impossibilidade de realização no marco burguês capitalista, expressa objetivamente em cada momento do seu desenvolvimento histórico o grau mais elevado de consciência ligado pelas massas ao seu horizonte de luta pelo socialismo. Não uma consciência abstrata, separada somente existente na mente de alguns intelectuais e militantes isolados. Ao contrário, uma consciência histórica concreta e efetiva, capaz de transformar-se em ação das massas trabalhadoras e encarnada nas formas políticas que ela vai assumindo no tempo. Esse nacionalismo, que vai acumulando sua própria experiência, enriquecendo a consciência histórica da classe trabalhadora, avançando e retrocedendo, mas deixando um saldo de permanente superação, lutando dramaticamente, passo a passo, por diferenciar-se do nacionalismo burguês até finalmente chegar a ser independente dele, tem sido e é o principal motor das lutas de libertação nacional e social das nações exploradas pelo imperialismo. É o nacionalismo da nação real, o nacionalismo das trabalhadoras e trabalhadores da cidade e do campo oprimidos pelo imperialismo e seus aliados burgueses nativos, que vai cobrando consciência da sua opressão. É o nacionalismo que, através dessa consciência crescente, vai resgatando a nação real para si mesma, superando seu estranhamento de quem a conforma. Sintetizando, existe o nacionalismo burguês, que é a forma parcializada e deformada do nacionalismo originário, e existe o nacionalismo revolucionário, que na nossa época constitui o reencontro com o conteúdo social inicial das lutas pelas nações, tendendo conscientemente a sua realização efetiva no plano prático. O nacionalismo burguês é reacionário, explorador, mistificante da consciência histórica e subjuga as massas trabalhadoras, inclusive as da própria nação imperialista. O nacionalismo revolucionário é libertador, humanista e baseia-se na solidariedade internacionalista. O nacionalismo revolucionário, portanto, expressa a superação dos limites do nacionalismo burguês, eliminando da cena política junto com a classe que o representa, e elevando a luta classista a uma autêntica libertação nacional e social no marco de uma revolução socialista. No âmbito internacional, a distinção entre nacionalismo revolucionário e nacionalismo burguês se expressa globalmente na oposição entre as nações que lutam por sua libertação econômica, política, social e cultural e o nacionalismo opressor das grandes potências imperialistas. Mas tal distinção existe também no plano interno dos países capitalistas opressores. Nos países centrais, a luta classista do proletariado contra sua própria burguesia imperialista é também uma luta nacional, se tomarmos esse termo na sua verdadeira acepção não distorcida. E é nacional precisamente por ser proletária, encarnando na consciência revolucionária da classe operária os autênticos interesses que representam os interesses da nação no seu conjunto, interesses que se encontram identificados também com os interesses de toda a humanidade. Nesses países, o processo de resgate da nação para si mesma tem como complemento fundamental o internacionalismo proletário e a solidariedade real e efetiva dos trabalhadores com as lutas nacionais dos países dependentes, enquanto essas lutas debilitam e questionam o regime interno ao qual eles encontram se enfrentando diretamente. Internacionalismo que, por todas essas razões, não somente não está em contradição com as melhores tradições e culturas verdadeiramente nacionais, como constitui o caminho de sua recuperação por e para o povo trabalhador. Nos países centrais, o nacionalismo revolucionário se expressa, então, nesse internacionalismo, complementando a luta direta pelo poder proletário e a expropriação imediata da burguesia, resgatando a nação para aqueles que realmente a constituem, o proletariado.
É isso aí, encerramos mais um episódio, espero que tenha gostado. Agora dê um like e compartilhe esse episódio com amigos e inimigos de classe. Você pode propor temas e fazer críticas através dos comentários dos episódios ou em nossa comunidade Amigos do Fio da História no Facebook. Revolucionariamente, até o próximo episódio.